noite. Tudo bem com vocês? Bora lá começar a nossa aula de hoje. Galera, na semana passada, a gente falou sobre potenciação, certo? E aí a gente fez tudo sobre potenciação. A aula de hoje é falando sobre radiciação. Então, assim, infelizmente, uma das poucas aulas que você usa um pouco da aula passada, tá? Então a gente vai usar um pouquinho, alguma coisinha de potenciação aqui. Mas sempre que eu for usar, eu vou fazer alguma lembrancinha com vocês, recordando da aula passada. Bom, primeiramente, quando se fala de radiciação, que é o conteúdo da aula de hoje, radiciação, qual é a primeira coisa que vocês têm que saber? Primeira coisa, você tem que saber o que significa radiciação, quais são os símbolos da radiciação. Os símbolos da radiciação, nós temos a raiz enésima de um número A. Bom, esse cara que está dentro aqui, ó, ele é chamado de radicando. Esse cara que fica dentro da raiz, ele é chamado de radicando. Esse cara aqui é o radical. E esse N aqui, ó, é o nosso índice. Tudo bem? Bom, então esses são os principais elementos de uma raiz. O menor índice que nós temos é sempre o índice 2. A menor raiz que nós temos é a nossa raiz quadrada. A menor raiz que você tem é sempre raiz quadrada. Bom, outra coisa importante que você tem que saber é como calcular uma raiz. Como calcular uma raiz? Por exemplo, como que você calcula uma raiz quadrada de 1296? Alguém sabe quanto que é a raiz quadrada de 1296? De cabeça? Nem eu. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o 1296 e vai decompor. Isso por 2 vai ficar 648, por 2 fica 324, por 2 fica 162, por 2 fica 81, por 3 fica 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, como eu quero raiz quadrada, aqui que vem a dica. Quando eu quero raiz quadrada, você agrupa de 2 em 2. A cada dois elementos iguais, um sai da casinha. Então, ó, o que vai sair da casinha? Um 2. O que vai sair da casinha? Um outro 2. Um 3 e um outro 3. Então, a raiz quadrada de 1296 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Essa é a raiz quadrada de 1296. Eu coloquei para vocês aí, ó, para calcular qual é a raiz cúbica de 243. Como que você faz para calcular qual a raiz cúbica agora? É a mesma maneira. Só que em vez de você agrupar de 2 em 2, você agrupa de 3 em 3. Então a raiz cúbica de 243, você vai pegar o 243 e vai decompor. Por 3 fica 81, por 3 fica 27, por 3 fica 9, por 3 fica 3, por 3 fica 1. Como é raiz cúbica, você vai agrupar de 3 em 3. Então, quem tem 3 elementos iguais, sai da raiz. Então, quem saiu da raiz? A raiz cúbica de 243 é 3, que saiu da raiz. O que ficou dentro da raiz? Raiz cúbica de 9. Tudo bem? E se eu perguntasse para você qual é a raiz cúbica de 1296? Como que você faria para achar qual a raiz cúbica de 1296? A mesma coisa. Vou fatorar, vou pegar aqui a fatoração, está pronta aqui, ó. 1296, fatorando fica 648, por 2, 324, por 2, 162, por 2, 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Só que agora eu quero a raiz cúbica, eu vou agrupar de quantos em quantos? Então, ó, 3 iguais, saiu da raiz 1, 2. 3 iguais, saiu da raiz 1, 3.
O que saiu da raiz? O 6, que é 2 vezes 3. O que ficou na raiz? 6 também. Então, a raiz cúbica de 1.296 é 6 raiz cúbica de 6. Tudo bem? Belezinha? Antes de continuar, olha para mim aqui. Existe raiz de número negativo? Existe raiz de número negativo? Pensando. Existe ou não existe raiz de número negativo? O que vocês acham? Depende do índice. Só não pode ser par. Raiz de índice par não existe. Porém, raiz de índice ímpar, existe sim a raiz. Por exemplo, qual é a raiz cúbica de menos 8? Qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Então, existe sim a raiz cúbica de número negativo. Só não existe raiz de número negativo se o índice for par. Caso o índice seja ímpar, existe numa boa. Outra coisa, rápido. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3 ou mais ou menos 3? Vocês não estão acompanhando meu Instagram hoje, né? Pelo amor de Deus, ó. No raiz quadrada de 9 é 3 ou é mais ou menos 3? É 3. O mais ou menos só vai surgir quando eu tiver uma equação do segundo grau. Tipo, se eu perguntar para você qual a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9 é sempre 3. Agora, se eu perguntar para você x ao quadrado igual a 9, quando você extrai a raiz dos dois lados, a raiz quadrada do 9 vale 3. Como o x você não conhece, você pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí o mais ou menos que era aqui, põe lá para o outro lado. Então, o mais ou menos só vai surgir quando for x ao quadrado igual a 9. Aí você coloca o mais ou menos. Tudo bem? Tranquilo? Outra dica importante para vocês e é o seguinte, como que chama-se dica dos dois zeros? Eu até postei isso hoje, mandei lá no grupo, ó. Dica dos dois zeros. Como funciona? Para que serve a dica dos dois zeros, gente? A dica dos dois zeros serve para você calcular a raiz. Olha para mim aqui, ó. Quando termina com dois zeros. Toda raiz que termina com dois zeros, você faz assim, ó. Raiz quadrada de 900. Separa. Raiz quadrada de 9. 3. Raiz quadrada de 100. Então, isso aqui é 30. Raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 16. 4. Raiz quadrada de 100. 10. Então, fica 40. Raiz quadrada, sei lá, de 6.400. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 100. 10. E se eu perguntasse para você, Aninha, qual é a raiz quadrada de 200? Rápido, todo mundo, vai. Raiz quadrada de 200. Tem raiz de 2? Então você deixa na raiz. Então isso aqui é 10 raiz de 2. Raiz quadrada de 300. Quem que é a raiz quadrada de 300? Rápido. 10 raiz de 3. Foi? Raiz quadrada de 500. 10 raiz de 5. Raiz quadrada de 1.000. 10 raiz de 10. A raiz quadrada de 1.000 fica 10 raiz de 10. Tudo bem? Até aí? Beleza? Bom, agora eu vou brincar com vocês, ó. Tá muito fácil a nossa vida. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem você acha que é o maior? A raiz quadrada de 2 ou a raiz cúbica de 3 ou a raiz sexta de 6? Quem é o maior? Como que você faz para comparar raiz de índice diferente? Essa é em sua homenagem, Daniel. Isso é questãozinha do XPSEX, vai. Quem é o maior? Quem é o maior?
Não dá para você calcular, porque tudo vai dar um ponto alguma coisa, meu. Você não vai conseguir visualizar quanto que vai ser o maior em números decimais. Então, nesse tipo de questão, você só consegue comparar se os índices forem iguais. Os índices aqui não são iguais, tudo bem? Não são iguais. O que eu faço para deixar esses índices iguais? Vou tirar o MMC. Qual é o MMC entre aqui não tem índice, vale 2, 3 e 6? É 6. Então eu vou escrever todo mundo na forma de uma raiz sexta, ó. Raiz sexta, raiz sexta, raiz sexta. Eu vou escrever todas elas na forma de uma raiz sexta. O que eu fizer aqui, ó, no 2, que número que eu tenho que multiplicar o 2 para dar 6? Então eu ponho no expoente, então aqui fica 8. Aqui, que número que eu tenho que multiplicar o 3 para dar 6? Então aqui eu tenho que colocar 2, fica 9. E aqui fica o quê? Raiz sexta. Qual das três é a maior? Agora, como elas estão no mesmo índice, é só você olhar quem é a maior. A maior seria a raiz cúbica de 3. Tudo bem, Lê? Foi? Gente, entenderam como se faz isso? Mais uma, ó. Se eu tiver com a raiz quadrada de 2 e a raiz quarta de 10, quem é o maior? Primeiro, aqui não tem índice, vale 2. Qual é o MMC de 2 e 4? 4. 4. Então vai ficar 4. Raiz de 4, raiz quarta. Que número que eu tenho que multiplicar o 2 para dar 4? 2. Só que se eu multiplico, eu ponho no expoente. Então isso fica 2 ao quadrado, vai dar 4. E aqui está pronta. Qual das duas é maior? Essa daqui. Foi? Gente, todo mundo entendeu? Beleza? Bom, tranquilo até aqui? Agora a gente vai continuar, na verdade vai começar a falar com operações. A primeira operação que você tem que visualizar, nós chamamos de adição e subtração de radicais. Como que você faz para somar ou diminuir duas raízes? Existe um pré-requisito. Para você poder somar ou diminuir duas raízes, elas têm que possuir o mesmo índice, elas têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Para você poder somar duas ou mais raízes, elas têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, você só pode somar raiz quadrada com raiz quadrada com raiz quadrada. E além disso, o cara de dentro da raiz tem que ser o mesmo. Por exemplo, qual foi o primeiro que eu dei, ó? Raiz quadrada de 3 mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Primeira coisa, aqui não tem ninguém na frente, vale 1. E aí, como você tem o mesmo índice, a mesma raiz, vamos falar assim, tá? Raiz quadrada de 3 para todo mundo, o que você faz? Você vai somar. Você vai somar, soma lá, ó, um troço mais 4 troços, fica quantos troços? Menos 2 troços. Então não mexe com o troço, deixa o troço quieto aí, Denilson. Então fica 3 raiz de 3. Foi? Tudo bem? A de baixo, eu posso somar a de baixo? Eu posso somar raiz cúbica de 375 mais raiz cúbica de 24 menos 2 de 81. Eu posso somar assim? Não, porque os radicandos são todos diferentes. Porém, eu posso manipular esses números de modo a simplificar. Então a gente vai fazer o quê? Vai fatorar o 375. Fatorando o 375, fica por 3, fica 125. Por 5, fica 25. Por 5, fica 5. Por 5, fica 1. Quem vai sair da raiz? Quem faz 3 iguais. Então, esse raiz cúbica de 375
é 5 raiz cúbica de 3. O 24, como que fica o 24? Fatora o 24, vai ficar aqui por quem? Por 2 fica 12, por 2 fica 6, por 2 fica 3, por 3 fica 1. O que vai ser da raiz? 2 raiz cúbica de 3. O de 81 fica menos 2 vezes. 81, gente, é 3 a quarta, tá? Então, eu já vou dar uma acelerada, ó, vai ficar 3 raiz cúbica de 3. Já arrumei o 81, tudo bem? Agora é só fazer conta. Aqui, ó, 5 mais 2, 7, menos quanto que vai dar aqui? 6. Então, a resposta, 1 raiz de 3. Ou só a raiz cúbica de 3. Foi? Entenderam como que soma a raiz? Todo mundo? Então, bem simplesinha, vai. Faz aí pra mim, rapidinho. Vai, bem simplesinha. Uma questão só para treinar mesmo, a questão número 6, vai. Do IFMS, vai. Questão número 6 do IFMS. Raiz quadrada de 300 menos ou mais? O quê? Vai lá, arruma lá, vai. Ó, raiz quadrada de 300 você não vai fatorar. Você acabou de ver o macetezinho aqui do Marquinhos. Como que fica a raiz quadrada de 300? 10 raiz de 3. Então você vai vir aqui, ó. 10 raiz de 3. Menos a raiz quadrada de 48. Já foi? Então, eu vou passar. Quanto que é? Ó, fatora o 48 aí, vai. 48 por 2 fica 24, por 2 fica 12, por 2 fica 6, 3 por 3 fica 1. Quem vai sair da raiz? Fica 4 raiz de 3. E aí dá para diminuir. 10 menos 4 fica quanto? 6 raiz de 3. Foi? Beleza? Ah, vamos fazer mais uma aí para dar uma alegria. Vai, vai. Faz para mim a número 2. Vai lá, todo mundo fazendo a número 2, vai. De cálculo de raiz ainda. Para que serve o expoente negativo? Para inverter a base. O expoente negativo serve para inverter a base, não mexe com o sinal. Então, por exemplo, quando ele coloca lá 5 elevado a menos 2. O expoente não mexe, vai ficar quem? 1 sobre 5 ao quadrado. Que é o mesmo que 1 sobre 25. Já ajudei vocês, agora faz o resto. Ó, gente, a segunda fração aqui, ela é o quê? 1 sobre raiz cúbica de 8 mais 3. Raiz cúbica de 8 já calcula. Gente, qualquer coisa calculável, calcula. Raiz cúbica de 8 é 2 mais 3, vai ficar 1 sobre 5. A outra aqui, ó, é mais menos 3 sobre 2 ao quadrado. Base negativa expoente par fica sempre o quê? Positivo. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado ficou 4. Então, ficou mais 9 sobre 4. Menos 201, né? Elevado a zero. Todo número elevado a zero é quanto? Então, menos 1. Então, menos 1 aqui embaixo. Não tem ninguém embaixo, vale 1. MMC entre todos esses caras vai dar quanto? 100. O que você faz com o MMC? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 25 é 4 vezes 1 vai dar? 4. 100 dividido por 5 é 20 vezes 1 vai dar? 20.
100 dividido por 1, ou por 4 é 25, vezes 9 deu 225. 100 dividido por 1 é 100, vezes 1 vai dar 100. Somou, deu 229 menos 100, deu quanto? 120, não, desculpa. 249 menos 100 deu 149 sobre 100. Foi? Tá bom? De boa? Entendeu? Galera, todo mundo? Bora. Então, ó, continuando as nossas operações ainda, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a multiplicação e a divisão. Como que você pode multiplicar ou dividir, ó, multiplicação barra divisão de radicais. Bom, para você multiplicar ou dividir dois radicais, basta que tenha o mesmo índice. Para você multiplicar ou dividir, basta que tenha o mesmo índice. Por exemplo, qual que é o primeiro exemplo aí? Raiz de 3? Raiz de 3 vezes raiz de 5. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 5? Raiz de 15. O outro exemplo, como que é raiz quadrada de quanto? Raiz cúbica de x vezes y vezes... vezes... a quarta. Você pode juntar tudo isso numa mesma raiz cúbica. Junta tudo isso numa mesma raiz cúbica, vai. Aqui, o x vai multiplicar com x. Vai ficar x ao cubo. O y vai multiplicar com y. A quinta. Porque aqui não tem expoente, vale 1. Conserva a base e somos expoentes. Foi? Tudo bem? Caiu? A de baixo, qual que é a de baixo? Não tá não? Lá na página 54. Raiz cúbica de... Não, é, né? Raiz quadrada de x ao cubo dividido pela raiz quadrada de x vezes y. Isso a gente pode escrever tudo assim, ó. Raiz quadrada de x ao cubo dividido por x vezes y. Dá para juntar esses dois, ó. Então fica quem? Raiz quadrada de x ao quadrado sobre y. Então, a gente não vai ainda, mas dá para sair o 3. Depois eu coloco essa de baixo aqui, Manuel. Boa sua pergunta, ó. Se você quisesse simplificar aqui, eu faria o seguinte, ó. Eu escreveria raiz cúbica de x ao cubo, y ao cubo, y ao quadrado. Por quê? Porque como eu quero cubo, eu tenho que deixar cubo aqui para tirar da raiz. Então, o que sairia da raiz? Esse e esse. Então, ficaria quem? X vezes y, raiz quadrada, ou raiz cúbica de y ao quadrado. De maneira análoga no outro, ó. O outro, a gente fez, ele ficou assim, ó. X ao cubo dividido por xy. Certo? Se você juntar, vai ficar o quê? Raiz quadrada... Olha a malandragem, Manuel. Raiz quadrada de x ao quadrado, y elevado a menos 1. Por que y elevado a menos 1? Quando ele está embaixo, se ele vai para cima, é só deixar ele negativo. E aí quem sai da raiz? Então fica x raiz quadrada. Tem mais uma, não tem? Como que fica essa última aí? Direto, vai. Essa aí é facinha, vai. É raiz cúbica do quê? De 20 dividido pela raiz cúbica de 10. Quanto vai dar isso? Vamos, gente, para fora, fala para fora, vai. Raiz cúbica de quanto? Foi? Tudo bem? Beleza, gente? Multiplicação e divisão.
Mas olha só, e se não tiver o mesmo índice? Se você não tiver o mesmo índice, o que você faz se você não tiver o mesmo índice? Por exemplo, vai. Como que é o primeiro exemplo aí, da de baixo? Raiz o quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quarta de 2. Primeira pergunta, eu posso multiplicar esses dois? Por que não? Porque não tem o mesmo índice? E agora? Não. Faz assim, ó. Por quê? Para igualar o índice, aqui é índice qual, Danilson? 2. Bom, qual que é o MMC de 2 e 4? Então eu vou escrever tudo na forma de raiz quarta. Raiz quarta. Tem um vezes aqui. O que eu multiplicar aqui, eu coloco no expoente. Então aqui fica 9 e aqui já está pronto. Então é a raiz quarta de quem? 18. A outra, qual que é a outra de baixo? Raiz cúbica de A vezes raiz quarta de X. E agora? Qual que é o MMC de 3 e 4? 12. Então vai ficar raiz 12 de A, raiz 12 de X. Só que o que eu fiz aqui no expoente, ó, eu multipliquei por 4, eu ponho 4 aqui. Multipliquei por 3, eu ponho 3 aqui. E aí eu posso juntar. Escrever como raiz 12. Ficou mais feia, mas tudo bem. A quarta x ao cubo. Foi? Gente, entenderam essa parte aqui? Isso aqui não tem material nenhum, tá? Foi essa parte aqui de multiplicação com índices diferentes? Tudo bem? Gabi? Fala, Gabi. Ó, vamos supor que mais uma aí. Vamos supor que você tem raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3 e raiz sexta de 5. Eu posso multiplicar essas raízes? Por que não? Porque para multiplicar tem que ter o mesmo índice. O que você vai fazer? Primeira coisa, aqui não tem índice, vale 2. Você vai fazer qual é o MMC entre 2, 3 e 6. Qual é o MMC de 2, 3 e 6? 6. Tá? Então você vai escrever todo mundo na forma de raiz sexta. Tudo bem? Só que, para virar raiz sexta, aqui você multiplicou por 3. Então você põe no expoente. 2 ao cubo, 8. Aqui você multiplicou por 2. Aqui você põe o 2. 3 ao quadrado. Aqui está pronto, então ficou 5. Aí você vai multiplicar. 8 vezes 9. 72 vezes 5. Isso aí, Gabi. 360. Boa. Tudo bem? Entendeu? Foi? Galera, tudo bem agora? E a última parte de operações, com radicais é o seguinte. A última parte de operações com radicais é a nossa racionalização. O que é racionalização? Melhor coisa, ô Emanuel, você vai fazer prova da FUVEST. Você tem uma questão, e aí questão aberta. E aí você chegou lá na resposta 3 sobre raiz de 2. Você é obrigado a racionalizar? Não. Você não é obrigado a nada na vida, começa por aí, tá? Mas não vai ser a gente que vai caçar encrenca com o corretor. Mas você não é obrigado a racionalizar. O que é racionalizar para você? Seja sincero. Tirar a raiz de... Vocês aprenderam provavelmente lá no 9º ano que é tirar a raiz de baixo e colocar para cima. Mas isso está errado, porque tem muitas questões do vestibular que você faz o cálculo e a raiz sai em cima. E aí, nas alternativas, as raízes estão embaixo. E aí? É racionalização. A racionalização é o transporte da raiz ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz.
E o processo do mesmo jeito. Então, o primeiro caso de racionalização, gente, ó, o primeiro caso de racionalização é o mais simples que tem. Como que tá aí na apostila? Como que racionaliza 4 sobre raiz quadrada de 3? Você vai multiplicar em cima e embaixo por quê? Raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3. Ficou quem? 4 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é? Certo? Se eu tivesse aqui, ó, 2 sobre 3 raiz de 2. Quem que você vai multiplicar? Se você tiver 2 sobre 3 raiz de 2, você vai multiplicar por quem? Não precisa. Não é que tá errado, Rafa, porque se você multiplicar por 3 em cima e embaixo, no final você vai ter que simplificar por 3. Então, nesse caso, não é que tá errado, só que vai te dar um trabalho maior no final. Nesse caso, basta você multiplicar somente por raiz de 2. Aqui em cima vai ficar 2 raiz de 2 sobre... Aqui embaixo, isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 3. Simplifica. Fica raiz de 2 sobre 3. Foi? Caralho? Não? Ó, aqui foi, que deu 2, vezes 3, então ficou 6. Simplifica por 2, fica raiz de 2, e aqui fica 3. Tudo bem? O segundo caso é o que mais cai em vestibular, é o que mais se vão ter que usar, que é quando tem uma soma ou uma subtração no denominador. Toda vez que você tiver uma soma ou uma subtração, como que eu coloquei? 2 sobre de 7 3. Olha para mim, todo mundo aqui, ó. Tá vendo que tem raiz no denominador? Só que nesse caso tem uma subtração. Toda vez que você tiver uma subtração, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. O que é o conjugado? Se aqui é menos, por mais. Se for mais, pelo menos, é sempre pelo sinal contrário, do meio. E aí é só fazer chuveirinho, ó. Aqui, chuveirinho, ficou quem? 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3. A gente não viu isso ainda, tá? Isso aqui a gente vai ver semana que vem, que é produtos notáveis. Qual é a regra do produto da soma pela diferença? Alguém lembra? Produto da soma pela diferença. Vai, qual que é a regra do produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Você consegue ver que isso aqui é produto da soma pela diferença? Dá pra ver? Olha lá, ó. Só que é A mais B vezes A menos B. Toda vez aqui no denominador, nesse caso, vai ficar produto da soma pela diferença. Então, sempre aqui você coloca raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E aí vai dar quanto? Em cima, 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3. Embaixo, deu quanto aqui embaixo? Deu 7 menos 3, que dá quanto? 4. Dá para simplificar? Dá, né? Dá para simplificar o 2 aqui, com 2 daqui, com 2 daqui. Então fica assim, ó. Raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 2. Eu dividi aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Foi? Mais uma, vai. Racionalize para mim, vai. 2 sobre raiz de 3 mais 1. Vai. Todo mundo racionalizando. 2 sobre raiz de 3 mais 1. Só 7 menos 3, fica 4. Foi, gente? Racionalizaram aí?
Você vai multiplicar por quem aqui? Hã? Por raiz de 3, o quê? Menos 1 em cima. Por raiz de 3, menos 1 embaixo. Aí vai fazer o chuveirinho. Aqui em cima vai ficar 2 raiz de 3 menos 2 embaixo. Produto da soma pela diferença, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mari, ó, raiz elevada ao quadrado, corta. Vai ficar quem? 2 raiz de 3 menos 2 sobre... Quanto vai dar aqui embaixo? 2. Posso cortar o 2? Pode? Simplificar tudo por 2. Simplificar em cima por 2, embaixo por 2. Ficou ok, Manuel? Raiz de 3 menos 1 sobre ninguém. Foi, Caio? Tudo bem? Gente, até aqui. Foi sussa? Então façam para mim rapidão aí, ó, a questão número 7. Na verdade, como eu estou empolgado, é 7 a 8, vai. Ó, não tenta caçar chifre na cabeça de cavalo no número 7, não. Tem uma multiplicação. Primeira coisa que você faz na multiplicação é multiplicar. Em cima com em cima, embaixo com embaixo. Multiplicando em cima com em cima, vai dar quanto? Vai. Quanto vai dar a parte de cima? 24. E a parte de baixo? Hã? Raiz quadrada de? E quanto que é a raiz quadrada de 16? Então... Gente, ó, a número 7 é 3 sobre raiz de 3 mais... Já posso colocar multiplicado aqui? Vai ficar 24 sobre raiz de 16, que é 4. 24 dividido por 4 fica quem? 24 por 4 fica 6. Essa fração aqui, ela tem uma raiz no denominador, tem que racionalizar. Se você não quiser fazer tudo junto aqui, faz ela aqui no cantinho e depois já põe ela aqui, ó. Fazer aqui junto comigo, ó. Como é a racionalização de 3 sobre raiz de 3? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Ficou quem? 3 raiz de 3 sobre 3. Corta. Então ficou 6 mais raiz de 3. Mari? Ali em cima você entendeu porque deu 6? Em cima deu 24, embaixo deu 16. 24 dividido pela raiz de 16, que é 4, ficou 6. Tá. Essa fração eu coloquei ela aqui embaixo e racionalizei. Separado. Então eu multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Só coloquei ela lá. A 8, gente, rapidão aí, ó. É o quê? Ele falou que... Como que é o negócio lá? A ao quadrado. É isso que é ao quadrado? Não, como que é? Raiz cúbica de A. Raiz cúbica de A é igual a 2. Aí ele quer o quê? Raiz... Deu certo, Denilson? Uai. É isso? É isso? É o menos aqui? Não. Nessa. Sério, Denilson? Gente, olha só. Quanto que é a raiz quadrada de 1? 1. Raiz cúbica de 1. Raiz quarta de 1. Raiz quinta... qualquer raiz de 1. É 1. Certo? Então, nesse caso, Marcos, faria assim, ó. Denilson, que eu te falei, ó. Menos raiz cúbica de A e o resultado ao quadrado. Mais raiz cúbica de 1.
Pode, foi o que eu fiz. Foi? Quanto que é a raiz cúbica de A? Então ficou menos 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. Ficou menos 4 mais meio. Qual que é a regrinha do Marquinhos para somar número inteiro com fração? Você multiplica e soma. Ficou menos 8 mais 1, fica quem? Lê? Rafinha? De boas? Ó, aqui, você entendeu o que eu fiz? Eu só tirei o 2 para fora, certo? E aqui eu tirei a raiz do 1, que é 1. Aí eu substituí, porque ele falou no enunciado que a raiz cúbica de A é 2. Então ficou menos 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. Isso dá menos 4. Toda vez que você tiver um número inteiro somando ou diminuindo uma fração, multiplica e soma. 2 vezes menos 4. Menos 8 mais 1, menos 7 sobre 2. Foi? Gente, tranquilaço. Vou colocar para vocês aqui agora um desafio. Racionaliza para mim aí, vai. 2 sobre raiz sétima de 32. Ó, essa daqui é a do Marquinhos, vai. 2 sobre raiz sétima de 32. A Júlia me perguntou um negócio agora. Olha para mim aqui. Adianta eu multiplicar pela raiz sétima de 32 em cima e embaixo? Por que não? Não é nem por conta do número enorme. Por que você multiplica pela raiz quadrada de 3 em cima e embaixo? Porque quando você multiplica pela raiz quadrada aqui, fica a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Por isso que você pode cortar. Vai ficar com o índice e o mesmo expoente. Aqui, se você multiplicar pela raiz 7, não vai ficar a raiz 7 ao quadrado. Não vai cortar o índice com o expoente. Porque você só pode cortar o índice com o expoente se ambos tiverem o mesmo número. Você só pode cortar o índice com o expoente se ambos estiverem com o mesmo número. Então, nesse tipo de caso, quando não é raiz quadrada, pode cair raiz cúbica, raiz quarta, qualquer raiz que não é raiz quadrada, o primeiro passo que você vai fazer é fatorar. Qual é a fatoração do 32? Então, isso aqui é o mesmo que 2 sobre raiz sétima de 2 à quinta. Para você cancelar a raiz, você tem que ter o mesmo índice e o mesmo expoente. Então, eu vou multiplicar, Júlia, pela raiz sétima em cima, pela raiz sétima embaixo. Só que a moral é o seguinte, para cortar a raiz, você tem que ter o quê? Mesmo índice, mesmo expoente. Se eu tenho 2 à quinta, para ficar com 2 à sétima, eu vou multiplicar por 2 ao quadrado. Por que por 2 ao quadrado? Porque quando eu juntar esse cara com esse cara, vai ficar assim, ó, 2 raiz sétima de 4. Embaixo vai ficar quem? Raiz sétima de 2 à sétima. Por que 2 à sétima? Porque você conserva a base e somos expoentes. Aí você que vai cortar. Vai ficar quem? 2 raiz sétima de 4 sobre... Lógico, raiz sétima não cai em vestibular. Caiu assim, ó. Racionaliza para mim isso. Caiu isso aqui.
Primeira coisa, vou fatorar o 2. Não tem como fatorar o 2. Qual é o expoente do 2 aqui? Agora continua. Odd. Para você cancelar a raiz, tem que ter raiz cúbica de 2 ao cubo. Certo? Como você já tem 1 no expoente, você vai multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado em cima, pela raiz cúbica de 2 ao quadrado embaixo. Por quê? Quando você multiplicar, em cima vai ficar 2 raiz cúbica de 4. Embaixo vai ficar a raiz cúbica de quem? 2 ao cubo. Que esse cara vai cortar com esse. E aí vai ficar quem? 2 raiz cúbica de 4 sobre... Cortou. Foi? Gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Então vamos lá. Galera, agora, tá acabando já essa aula, eu vou passar aqui para vocês 5 propriedades, que é rapidinho, e 2 dicas. As dicas demoram. Então, assim, o conteúdo já praticamente acabou. Falta somente as dicas. Então, vamos lá, moçada. Primeira propriedade. Olha só, na verdade, as propriedades, a gente já está até meio usando essas propriedades de radiciação. Por exemplo, se você tem 2 raízes de mesmo índice multiplicando, o que você faz? Primeira propriedade. Se você tem 2 raízes de mesmo índice, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, o que você pode fazer? Multiplicar. Raiz enésima de quem? De A vezes B. Segunda propriedade. Lá na página 50 aí, qual que tá o 4? 54 tá lá para você preencher lá. Primeira propriedade de raiz. Acharam? Segunda propriedade é a mesma, da divisão. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. O que você faz? Raiz enésima de A sobre B. Lembrando que todas essas propriedades valem a ida e vale a volta. Se você está com as raízes separadas, você pode juntar. Se você tiver com elas juntas, você pode separar. Aqui também. Terceira propriedade. Toda vez, olha aqui para mim, ó. Toda vez que você tem uma raiz enésima vezes P de um número A elevado a M vezes P. Eu posso... O que quer dizer isso? Que esse cara aqui e esse cara aqui são simplificáveis. Eu posso simplificar o índice com o expoente. Aí fica assim, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Isso eu posso fazer. Não entendi. Olha aqui, ó. Vamos supor que você fez uma conta lá, deu raiz vigésima de 2 a décima. Você vai simplificar. Na verdade, é raiz quadrada de 2. Foi, Alice? Tudo bem? Quarta propriedade, gente. Quarta propriedade. Qual é a quarta propriedade? Bom, essa é legal. Raiz quadrada, raiz enésima de A elevado a M. Odd, se o expoente está dentro, o que você pode fazer? Colocar ele para fora. Então, isso aqui é raiz enésima de A elevado a M. Você pode colocar o expoente para fora. Quinta propriedade, gente. Quinta propriedade é a regra da tieteteca. Qual é a regra da tieteteca? Raiz enésima de A elevado a M. Escreve isso na forma de potência para mim. Quem está no sol? Vai para a sombra. Quem estava na sombra? Vai
Vai pro Sol. Mas aqui, ó, já ajuda aqui, ó. Já ajuda aqui, ó. Isso aqui tem que ser imediato para vocês. Isso tem que ser imediato. Ó, o que é 2 elevado a meio? Raiz de 2. Isso tem que ser automático. 3 elevado a meio. Raiz de 3. 5 elevado a meio. Elevar a meio sempre é o quê? Raiz o quê? Quadrada. Então, se eu elevar, por exemplo, 2 elevado a 7 sobre 2. O que é 2 elevado a 7 sobre 2? Hã? Julinha? Raiz quadrada de 2 elevado a 7. Tudo bem? Tá, vamos piorar a vida? O que é 2 elevado a menos meio? Hã? Fala pra fora, gente. Eu não escuto, não. Hã? Quase. É, mas você vai travar. Você vai travar aí. Mas você vai travar. O que é 2 elevado a meio? Raiz de 2. Para que serve o expoente negativo? Tudo bem? Você queria falar isso, Rafa? Não, é um... Ah, por isso que eu perguntei se você queria falar isso daí. Por isso que eu falei, quase. Agora, e se fosse 2 elevado a menos 3,5? E aí? O que seria 2 elevado a menos 3,5? Vamos lá, primeiro, você não trabalha com número decimal, você vai trabalhar na forma de... Então isso aqui é o mesmo que 2 elevado a menos 7 sobre 2. Tudo bem, Sam? O 3,5 é 7 dividido por 2. Só coloquei na forma de fração. O que é 2 elevado a menos... a 7 sobre 2? Raiz quadrada de 2 a sétima. E esse negativo faz o quê? Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 3,5 é 1 sobre raiz quadrada de 2 a sétima. Tudo bem? Manuel, dá para simplificar aquele 2 a sétima ali? A raiz de 2 a sétima, quer dizer. Toda vez, gente, olha para mim aqui, agora é sério, dica para vocês isso, ó, isso é dica. Toda vez que o expoente for maior que o índice, simplifica. Como que você vai simplificar? Toda vez que o expoente for maior que o índice, simplifica. Como? Abre em índices iguais. Isso daqui seria assim, ó. 1 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1. Dá 7. Por que eu fiz fazer em 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado? Para poder tirar da raiz. Quem vai sair da raiz, Manuel? Esse. Então, na verdade, isso daqui é 1 sobre 8 raiz de 2. Tudo bem? Foi, gente? Deu para entender essa parte aqui? Julinha? Poderia fazer, tipo, ali 2,7 por 128 e Poderia. Que aí no final você ia fazer a mesma coisa. Poderia também se fazer isso aqui, ó. 1 sobre 2 a sexta vezes 2 raiz quadrada. Porque esse cara divide. Aí fica 1 sobre 2 ao cubo raiz de 2. Não sei, aí vê o que é. O jeito que vocês acharem melhor. Tudo bem? Entenderam esse negócio aqui do 2 elevado a menos 3,5, todo mundo? Então faz a questão número 11, vai.
Eu já fiz a parte difícil, tá? O 2 elevado a menos 3,5 era a parte difícil, eu já fiz. Agora vocês terminam ela aí. A 11. 0,125. Gente, ó, uma outra coisa importante que é legal vocês terem noção, não tem nada a ver com o conteúdo. Mas isso é bom você decorar. Você nunca vai fazer conta, nunca na vida, com 0,5. Apareceu 0,5, o que você vai colocar? 1 sobre 2. 0,25, você vai colocar o quê? 1 sobre 4. 0,125, 1 sobre 8. Isso tem que ser automático para vocês. 0,5 é meio, 0,25 é 1/4, 0,125 é 1/8. Ó, galerinha, aqui, ó. Esse daqui a gente já fez, ó. 2 elevado, ficou tudo isso, eu já vou colocar direto, ó. 1 sobre 8 raiz de 2 vezes. Lado do ladinho, você já fatorou e já simplificou. Quem que é? 5 raiz de 2, certo, Sam? João? Beleza? Raiz quadrada de 0,25. Ó, raiz quadrada não, 0,125 é 1/8 mais 7/8. O que a gente faz? 7/8 não, desculpa. Simplifica aqui, fica 1/4. Sam, raiz de 2 com a raiz de 2, já era. Aqui eu vou te ensinar uma malandragem. Por quê? Você ficou com o quê? 5/8 mais 1/8 mais 1/4. A maioria, acho que todo mundo aqui ia tirar o IMC. Tá errado? Não. Só que olha só, em vez de escrever 1/4, 2 sobre 8. Multipliquei em cima e embaixo por 2. Por que eu fiz isso? Para deixar com o mesmo denominador. Então vai ficar 5 mais 1, 6, mais 2, 8 sobre 8, que é... É só para andar mais rápido, mas poderia tirar o IMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tudo certinho. Certo? O 2 sobre 8? Se você pegar 1/4 e multiplicar por 2 em cima e embaixo, vira quem? Fica 2 sobre 8. É uma simplificação, não é... Não sei como chamar isso, que a simplificação você reduz. Isso aqui a gente está ampliando, você pode fazer isso. E ó, para encerrar a parte de exercícios, falta somente a número 4 que eu pedi para vocês. E aí a gente vai para a última propriedade e para as dicas. Ó, ele quer saber o valor do y, é a raiz enésima de 20 sobre... É 2 ou 4? Começa. 4 elevado a n mais 2... mais 2 elevado a 2n mais 2. Bom, primeiramente, para você somar potências, não existe propriedade para soma de potência. O que existe para soma de potência é você deixar na mesma base e no mesmo expoente. As bases aqui das potências são diferentes. Essa é a número 4. Eu vou escrever esse 4 aqui, ó, como se fosse 2 ao quadrado. Então, escrevendo o 4 como se fosse 2 ao quadrado, vai ficar raiz enésima de 20 sobre 2 ao quadrado elevado a n mais 2. Tudo bem até aqui? Só escrevi o 4, em vez de escrever 4, escrevi 2 ao quadrado. Certo? Alice? Tá. O que eu faço agora? Eu pego, Daniel, ó, esse expoente e faço chuveirinho. Tudo bem? Rafinha, raiz enésima de 20 sobre 2 elevado a 2n mais 4 mais 2 elevado
a 2n mais 2. Na aula passada, eu dei uma dica para vocês. Falei que toda propriedade de potência vale a ida, vale a volta. Se você tem uma multiplicação de potência de mesma base, o que você faz? Conserva a base. E se você tiver uma soma no expoente? Você volta para multiplicação de potência de mesma base. Então, se você tiver uma soma no expoente, você vai escrever assim, ó. 20 sobre, aqui, 2 elevado a 2n vezes 2 à quarta. Isso que eu fiz, ó. Eu tenho uma soma no expoente, eu volto para a multiplicação de potência de mesma base. Mesma coisa aqui. 2 elevado a 2n vezes 2 ao quadrado. Tudo bem até aí? Certo? Tem algum fator comum na parte de baixo? Qual que é o fator comum da parte de baixo? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de quem? De 20 sobre quem? 2 elevado a 2n, raiz quadrada não, raiz enésima. De quem? Sobrou quem? 2 à quarta mais 2 ao quadrado. Até aqui, tudo bem o que eu fiz? Tudo bem? Tá. Quanto que é 2 à quarta? 16. E 2 ao quadrado? Quanto que é 16 mais 4? Ah, o 20 não tá lá à toa, gente. Pode ficar tranquilo que ele vai cortar. Foi até aqui? Beleza. O 2 elevado a 2n, Denilson, ficou embaixo ou em cima? Embaixo. E como que eu faço para jogar ele para cima? Inverte o quê? Então ficaria como? Eu quero que você jogue ele para cima. Jogar para cima é trocar o sinal, é mexer com o sinal do expoente. Isso vai ficar assim, ó. Raiz enésima de 2 elevado a menos 2n. Quando você vai jogar para baixo, você muda o sinal do expoente. Quando você vai jogar para cima, você muda o sinal do expoente. E agora? Corta o n. Então a resposta é 2 é menos 2. Foi? Acabou as questões. Agora 2 diquinhas e acabou a aula. Mentira, acabou a primeira parte. Copiarei um minutinho para vocês copiarem. Deixa eu pegar uma água aqui, que minha garganta tá horrível hoje. Fala, Sam. Pode falar, Sam. Hã? Até aqui foi? Até aqui? Tá. Aí, beleza. Qual que é o fator comum que você tem aqui, Sam? Certo? Eu coloquei ele em evidência. Aí ficou quem? 2 à quarta. Aí. Tudo bem. Não, ainda não. Só estralou. Entendeu, Sam? Foi? Gente, alguém dúvida nessa? Então, a última propriedade que eu vou passar para vocês é o seguinte, ó. Quando você tem uma raiz enésima de uma raiz emésima de A. Você tem uma raiz dentro de uma raiz, traduzindo. O que você faz quando você tem uma raiz dentro de outra raiz? É só multiplicar os índices. Então, isso aqui, ó, vai ficar raiz n vezes m de A. Tipo assim, ó, se você tiver
uma raiz cúbica de uma raiz quarta de 2 à quinta. Esse cara aqui multiplica. Fica quem? Raiz 12 de 2 à quinta. Hã? Raiz 12. Nem sei falar esse trem. Tudo bem. Acabamos o conteúdo aí. Duas dicas para vocês. Duas questões da Unimarquinho para encerrar a nossa primeira parte da aula. Enquanto eu escrevo aqui, ó, tenta fazer essa primeira questão da Unimarquinho. Ela é 2 raiz quadrada de 2, é isso? Esse primeiro? Ah, não, esse aqui é a raiz quinta. Esse 2 tá aqui, esse 5 tá aqui, ó. O que mais? Raiz cúbica de raiz quarta de 2. Nessa questão, olha aqui, ó. Nesse tipo de questão, o que você faz? Primeiro, você desce esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele fica 2 elevado a 1. Esse cara aqui, ele está dentro de uma raiz. Qual raiz que ele está? Então, ele fica 2 elevado a 1 sobre 5. Tudo bem, Lê? Esse outro cara aqui, ele é quem? 2 elevado ao cubo, porém ele está dentro de quantas raízes? Aí você vai multiplicar, Lê. 3 vezes 5 vai dar? 15. Mas nem todo mundo está dentro de todas as raízes. Por exemplo, mais uma, ó. Esse último 2. Ele tem expoente 1. E ele está dentro de quantas raízes? Da quarta, da cúbica e da quinta. Então vai ficar 2 elevado a quem? 1 sobre 60. Eu nem vou deixar multiplicado, eu vou deixar indicado para ficar mais fácil, ó, de vocês copiarem. Aqui é 3 vezes 5, porque é essa vezes essa. Aqui vai ficar 1, aqui é 4 vezes 3 vezes 5. Caramba. E vai ficar quem? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 sobre 5. 2 aqui corta, ó, fica também 1 sobre 5. 2 elevado a 1 sobre 60. Como você tem uma multiplicação de potência de mesma base, o que você faz? Conserva a base. Então vai ficar 1 mais 1 quinto, mais 1 quinto, mais 1 sobre 60. Aqui não tem ninguém embaixo, vale 1. Qual é o MMC entre todos esses caras? 60. O que você faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar quem? 60 mais 12 mais 12 mais 1. Vai ficar 2 elevado a 85 sobre 60. Dá para simplificar. Fica quem? 2 elevado a 17 sobre 12. Você acha que essa é feia? Vai lá na página... Não vou pedir para vocês fazerem, não. Mas, ó, vai lá na página 62. Olha a questão número 10. 62. Olha lá, Daniel. Você que é prova militar, ó. Essa aí é do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha. Olha o tamanhozinho dela. E lá você não pode usar a calculadora. Você tem que fazer todas essas continhas no braço. Ainda bem que eu não sou professor que vai elaborar a sua prova. Mas eu colocaria assim, ó.
raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 até o infinito. Faz para mim quando dá isso aí. Bora, senão não vai dar tempo, gente, ó. A gente está atrasado já. Aqui, olha para mim todo mundo aqui, ó. Esse cara aqui, ele está dentro de uma raiz. Então, ele é 2 elevado a meio. Esse 2 aqui, ele está dentro de quantas raízes? Então, 2 elevado a 1/4. Isso é claro para todo mundo? Esse 2 aqui, 2 elevado a 1/8 depois. E assim vai indo. Isso aqui é a multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base, vai ficar meio, mais 1/4, mais 1/8 e assim vai indo. Isso daqui a gente não viu esse ano ainda. Mas alguém sabe me dizer o que é isso daqui? Hã? Uma soma de PG infinita. A soma de uma PG infinita, para quem não sabe, ela é o A1 sobre 1 menos Q. Certo? Então, a soma de todos esses expoentes até o infinito vai ficar o A1 meio sobre 1 menos a razão, que também é meio. Então, essa soma infinita vai dar meio sobre meio. Quer dizer que vai dar 1. Então, todo esse expoente vai ficar assim, ó. Pois. Massa demais. Pô, já escrevi, velho. A última dica pra gente tomar um cafezinho, comer uma bolacha, pirulito, balinha, qualquer coisa ali, ó. A última dica de hoje é o seguinte. Antes de explicar a dica, você sabe que isso daqui, ó, o que é isso daqui? Alguém sabe me dizer? É o quadrado da soma? Todo mundo sabe, consegue visualizar que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é A mais B ao quadrado? Todo mundo consegue visualizar isso? De verdade? Tá. Essa dica que eu vou dar para vocês, você vai usar toda vez que você tiver uma soma dentro de uma raiz. Eu não vou fazer da apostila ainda. Vou fazer uma outra, ó. 39 mais 12 raiz de 3. Mais raiz quadrada de 39 menos 12 raiz de 3. Não é para copiar agora. É a última que eu vou fazer e vocês vão fazer sozinhos essa e acabou. Eu vou dar o tempo para vocês. Então olha para mim aqui. Senão você não vai entender. Isso aqui é só manipulação de números. Primeiro passo. Qual é o número que está... Quando que você vai usar essa dica aqui? Quando você tiver uma soma com raiz dentro de raiz. Ou subtração. Você vem aqui, ó, e vai pegar essa raizinha aqui, ó. Esse número que está dentro dessa raizinha. Qual que é o número que está dentro da raizinha? E vai tirar do 39. Vou escrever assim, ó. 3 aqui no final. 36 aqui no começo. Então, eu separei. 36 mais 3, 39. Mais 12, raiz de 3. Só escrever assim. Não fiz nada. Vocês podem ver que eu não fiz nada. Agora, olha a malandragem. 36 é 6 ao quadrado. O 12 é 2 vezes 6, raiz de 3. E o 3 é o mesmo que raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Eu só manipulei os números. Odd, o que eu tenho aqui? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Então você vai escrever assim, ó.
De maneira análoga, o outro vai ficar só, em vez de ser mais, vai ficar o quê? Quando você tem uma raiz e tem um quadrado dentro, o que você faz? Fica quem? Isso vai dar quanto? Caralho. Posso soltar um caralho depois dessa? Vai. Entenderam? De novo, ó. De novo. O que você faz? Antes de copiar, não é para copiar. Vai fazer essa que tá aí na apostila. Qual que é? 11 mais... Tá. O que você vai tirar do 11? O que tá dentro da raizinha, o 2. Vai escrever 9 no começo e 2 no final. Gente, ó. Olha só. Essa outra aí, como que é? Raiz quadrada 11 mais 6 raiz de 2. Eu vou fazer só daqui, a outra vai vir por tabela do lado, tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 9 mais 6 raiz de 2 mais 2. Tudo bem, Alice? Sam? Foi bom? Tá. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, igual você colocou. 2 vezes 3 raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Gabi foi? Foi? Tudo bem? Aí o que você tem que observar? Que isso aqui é isso aqui. Consegue ver? Então você vai escrever na volta, que é 3 mais raiz de 2 ao quadrado, mais a outra vai ficar como? 3 menos raiz de 2 ao quadrado. Aí você vai cortar, ó. Aí fica 3 mais raiz de 2, 3 menos raiz de 2. Foi?